Praise the Lord, my Lord, the mightiest prophets of the Lord. Amen. Can you remove the worship, brother, so that I can be able to talk to these people? Well, blessed people, I know it's your lunch hour session. Povo abençoado, eu sei que é a sua hora de almoço. E é um grande privilégio vir a vocês neste tempo. Ontem as igrejas abriram. Foi um momento tão tremendo, uma grande maravilha na terra, em toda esta terra do Quênia. Como vocês sabem, nós ainda não abrimos, não tínhamos aberto todo este tempo. Não tínhamos aberto até ontem. Mas finalmente nós abrimos ontem. E foi um tempo tão maravilhoso, poderoso na história, na casa do Senhor. Porque pela primeira vez agora, os aleijados que tinham sido curados durante o lockdown andaram com as pessoas na igreja. Foi um momento tão chocante, tão temível em alguns lugares, como Transmara. Eu ouvi o meu próprio filho, arcebispo Senior Davis, quando Shadrach Oibo, que estava na condição mais deplorável, mais difícil de paralisia por muitos anos, e finalmente ele levantou. Então, quando eles ouviram entrando na igreja sozinho, me disseram que a igreja chorou amargamente. Eles choraram, literalmente, eles choraram diante do Senhor em grande choque. Então, é por isso que este é um tempo tão tremendo na história da igreja. É uma hora muito chocante, é um tempo muito grande na casa do Senhor. E eu sei que vocês estão tendo o seu adoração na hora do almoço para trazer para vocês o pão diário da hora do almoço para ajudar vocês, povo abençoado. E agora eu quero ver uma escritura aqui agora que vai ajudar vocês. Novamente, foi um tempo tão maravilhoso ontem ver que as igrejas abriram, e eu sei que na semana que vem nós vamos começar a reunião dos conselhos dos bispos aqui no escritório central, a partir da semana que vem, começando com os deputados e os arcebispos sêniores, para ver como que as instruções foram estabelecidas e os relatórios. Mas neste tempo, vamos tomar muito cuidado, porque o juízo está acontecendo na África do Sul, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Mas nesta noite, eu quero passar por algumas escrituras que vão ajudar vocês na hora do almoço. Eu sei que agora vocês talvez saíram dos seus escritórios, estão comendo a sua batata frita em algum lugar, tenham talvez as suas máscaras estejam no seu queixo agora, talvez você esteja em algum lugar, ou no escritório sintonizados, ou talvez em algum restaurante, na área de Nakuru, Kakamega, Kisii, Keranche, Kisumu, Mombasa, onde quer que vocês estejam. Talvez você esteja em casa e vocês estão sintonizados como membro desta igreja, mas este é um tempo muito poderoso de avivamento. 37 fortes aleijados levantaram e andaram na casa. Eu vi o vídeo de Blessings Wangoi, enquanto ela estava agora sendo vestida com a mãe e andando com a sua mãe para a igreja. Que tempo maravilhoso! E também outros vídeos de Oibo, de Rebeca, eles invadiram as ruas ontem. Então, há um grande número de pessoas que vieram para a igreja. Até esta manhã, este era o número, talvez cheguemos a 6.000. Muitas pessoas vieram quando eles viram as transmissões. Então, as transmissões, os nossos cultos globais foram mundiais e atingiram toda a terra.
calibrando toda a terra com a mesma mensagem, a mesma voz. Mas hoje, por causa do tempo, eu quero compartilhar um pouco do pão da hora do almoço com vocês. No livro de João, capítulo 5, João, capítulo 5, eu vou ler do 39 ao 40, ele diz: examinais, novamente, examinais as Escrituras diligentemente, porque vocês creem ter nela a vida eterna. Estas são elas mesmas, são as Escrituras que testemunham a meus respeitos. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Então, quero falar um pouco sobre isso. Onde quer que você esteja, como médico, mestre, como professor, estudante, eu vi que muitos estudantes estão sintonizados. Eu sei que os estudantes no Hospital Kenyatta estão sintonizados. Eu quero falar um pouco nesta hora a respeito dessa escritura pivotante aqui. Novamente, o livro de João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Ele diz: vós examinais as Escrituras, porque creis ter nela a vida eterna, mas são estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Contudo, vocês se recusam a vir a mim para ter vida. Então, enquanto você ler isto, eu leio isto para vocês, porque no capítulo 5, se nós começarmos no versículo 1, nós vemos que Jesus vai, ele diz, algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas dos judeus. Agora em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque em que aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. E ele diz, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam. E havia alguém lá que estava inválido por 38 anos. Você pode imaginar isso? Então, quando viu deitado lá, Jesus soube que ele vivia estado naquele tempo, enfermo por tanto tempo, e ele perguntou, quer ser curado? Então o paralítico disse, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, porque a água costumava ser agitada por um anjo. Então ele disse, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Ele disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Então nós sabemos que isso era no sábado. Então, esta foi a instrução do Senhor. 9. Imediatamente o homem foi curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Então, por esta razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado. Não lhe é permitido carregar a sua maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é este homem que lhe deu para pegar a sua maca e andar? Entende? Eles não conheciam que ele estava lá por 38 anos, mas veja o legalismo, como que agora eles não puderam apreciar a maravilha. Então, da mesma forma, muitos aleijados andaram nesta terra. Foi chocante vê-los andando agora na igreja. E antes eles estavam em condições deploráveis. Eles muitas vezes traziam eles para a igreja, eles ficavam caídos lá. Mas foi muito chocante. Ontem, quando 37 aleijados, e os milagres são 42 ao todo, porque há 2 olhos cegos que abriram, há 2 lunáticos que foram curados, há 2 surdos e um mudo. Então, o que aconteceu ontem foi uma maravilha. Mas neste caso aqui, o paralítico disse, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e andem. Então perguntaram, quem é este homem que te disse para pegar a sua maca e andar? Versículo 13 de João capítulo 5, ele diz,
O homem que fora curado, não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Então, quando ele fez aquele milagre, ele escapou, ele entrou na multidão imediatamente para que as pessoas não soubesse que ele era. Então ele se misturou com a multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Então não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus começaram a lutar com Jesus agora. Eles começaram a questionar a autoridade dele. Então, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus passaram a persegui-lo. É isso que a Escritura diz aqui no 16. Então Jesus disse: o meu Pai continua sempre trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Então Jesus agora, o nosso Senhor Jesus, ele agora se encontra em uma contestação tão grande com eles. E eu estou usando isso porque agora mesmo nós estamos passando pela mensagem do juízo final de Deus, os eventos do tempo do fim. E nos nossos cultos globais, nos nossos cultos semanais globais, nós estamos estudando o juízo final para que nós entendamos que quando agora nós entrarmos na mensagem do arrebatamento, vocês vão entender o tesouro com o qual vocês têm que agarrar o arrebatamento e se preparar muito bem para que você não se ache diante do grande trono branco de Deus, que está no livro do Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. Mas para avançar esta conversa, eu estou usando esta escritura aqui, porque esta escritura fala também a respeito de juízo, porque Jesus, eles estão questionando a autoridade deles, mas é por isso que agora no versículo 39, vocês sabem, ele curou um homem no sábado e eles estavam contestando por causa disso. Mas então no 39, Jesus fala para os fariseus: vocês estudam as escrituras porque pensam ter nelas vida eterna, mas são estas mesmas escrituras que testemunham a meu resposo. Entretanto, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, nesse lugar, o Senhor está essencialmente alegando que ele tem autoridade para dar vida. Ele está alegando que ele tem autoridade para dar vida, mas os fariseus não. Ele diz que somente Deus tem essa prerrogativa, mas Jesus está tentando se apresentar para eles, introduzir para eles o fato de que ele tem a divindade de Deus Pai. Este é o Messias que foi prometido, aquele que veio para anunciar, a este que os dois profetas do Senhor vieram para anunciar. Então, por causa da disposição deles contra o Senhor, eles perderam a vinda do Messias. Então é por isso que você tem que ser muito cuidado, porque se você está tentando adequar o Messias à sua vida mundana, se você está lidando com o Messias em termos do Estado de Israel apenas, mas lembre-se que o povo de Israel perdeu a vinda do Messias. Então, no mesmo tempo, quando nós estamos lidando com esta escritura, Jesus disse: vocês estudam essas escrituras pensando ter nelas vida eterna, mas vocês se recusam a vir a mim para ter vida. Então eles perguntam: mas quem é este que está alegando que tem vida eterna? Então vocês veem que os fariseus estão acusando por curar no sábado, porque Jesus curou um homem que era aleijado por 38 anos. E quando eles vêm falar, Jesus fala com eles em termos tremendos. Ele está estabelecendo a autoridade dele diante deles, a autoridade de dar vida. Entretanto, nós sabemos que dar vida é prerrogativa de Deus, mas ele fala com eles a respeito da autoridade dele para julgar. Então ele está fazendo algumas perguntas muito sérias para esta geração. Autoridade para dar vida, autoridade para julgar. Ele está falando a respeito de juízo, é por isso que eu estou lidando com isso. Então, ao fazer isso, o Senhor Jesus
Faz com que eles fiquem cientes de que ele já está exercendo a sua autoridade na terra, que durante a peregrinação dele na terra, o ministério dele, ele já está executando e implementando essa autoridade. Isso foi muito chocante para eles. E eventualmente ele disse que aqueles que são mortos espiritualmente, aqueles que estão mortos espiritualmente, ele dá vida a eles agora. Eu vou trazer outra escritura agora, então vou trazer tudo. Agora o livro de João, capítulo 9. Nós vamos também no versículo 39 de João 9, 39 e 40. João capítulo 9. Abram comigo lá, povo abençoado. João capítulo 9. O livro de João capítulo 9. Quando você chegar lá, nós vamos ler o 39 e o 40. Ele diz o seguinte. Ele diz, Jesus disse, eu vim ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Em outras palavras, vim dar visão para aqueles que reconhecem a sua cegueira e aqueles que alegam, os soberbos, os orgulhosos, que dizem que vêm, eles se tornem cegos. Então os fariseus estavam lá e contestaram ele. Acaso também somos cegos? Então eu quero lidar com você nessas duas escrituras para ver a condição humana hoje e como vocês precisam se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Então, nessa escritura que ele diz que ele veio, e aqueles que são humildes, ele diz, primeiro de tudo, ele veio para julgar. Talvez você pode dizer que há uma contradição, porque se você ler lá atrás no livro de João capítulo 3, 19, ele diz que ele não veio para julgar. Ele diz, João 3, no 15 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, 16, que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então no versículo 17 ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E ele diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então este é o contexto sobre o qual o Senhor fala a respeito do julgamento que ele trouxe. É dentro deste contexto que ele agora está julgando. Porque ele diz que ele veio para aqueles que são espiritualmente mortos, ele diz, para dar-lhes vida. Aqueles que são fracos, aqueles que ouvem a voz dele, creem nele. Então, uma vez que eles creem nele, confiam nele, então ele diz que eles vão escapar do julgamento. Como? Porque eles vão receber vida. É disso que ele está falando aqui. Que ele trouxe vida, ele trouxe salvação para uma geração, um povo, uma humanidade que está espiritualmente morta. E nós sabemos muito bem que na queda de Adão, a humanidade morreu espiritualmente, todos morreram. Quando Adão e Eva caíram em pecado, todos morreram. Mas aqui é impressionante, porque ele está dizendo para eles aqui que ele veio, e ele veio de tal forma para dar vida para eles. Ele veio como vida. No versículo 39 ele diz, vocês estudam as escrituras pensando ter nelas vida eterna. E ele diz, estas mesmas escrituras testificam de mim. Entretanto, vocês se recusam a vir a mim para ter vida. Então, ele alegou ter autoridade para dar vida. E isso é uma coisa muito séria. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, ele estava essencialmente dizendo
que aqueles que ouvem a voz dele e que respondem a ele, creem nele, confiam nele, vão escapar do julgamento. Por quê? Porque ele diz que ele vai tirá-los da morte espiritual. Eles vão ser libertos, vão ser levantados dos seus túmulos espirituais. E nós sabemos que em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Gênesis 2, o que acontece agora com Adão e Eva? Gênesis capítulo 2. Abram comigo lá, se vocês podem, mas se não puderem, não tem importância, eu vou ler para vocês. Gênesis capítulo 2, e eu sei que isso está acontecendo quando há um massivo serviço de cura. O Senhor vai decretar cura pelo sangue de Jesus a partir daqui, e muitos aleijados vão andar, cegos vão enxergar, muito câncer, diabetes e hipertensão. A primeira parte do culto, eu vou decretar cura e o Senhor vai curar muitas pessoas. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 17, ele diz o seguinte: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, esta é a morte espiritual da qual ele está falando. Certamente morrereis. Se você for agora, João capítulo 5, novamente. João 5, 24. O livro de João capítulo 5, versículo 24. Você vê a morte espiritual que Jesus veio destruir para que vocês possam viver. Não apenas viver, mas viver eternamente. A eternidade diante de nós aqui. Ele diz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Então ele está dizendo para eles que quando você crê nele, que ouve as palavras dele e o recebe, confia nele, rende a sua vida a ele, então agora você recebe vida, ele te dá vida. É disso que Jesus está falando. E se você ler o livro de Efésios, vamos começar com Romanos capítulo 7, o livro de Romanos 7, 9, ele diz o seguinte a respeito da morte espiritual. Ele diz, Romanos 7, 9, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então esta é a morte espiritual que Jesus veio para remover da humanidade. E se você tiver tempo, você pode ler também Efésios capítulo 2. Mas ele está essencialmente dizendo que ele veio para dar vida. E isso perturbou muitos fariseus, porque ele sabia que esta era uma prerrogativa somente de Deus, de dar vida. Mas agora estava Jesus lá mesmo, alegando, dizendo que todo aquele que crê nele, que ouve a voz dele, crê nele, confia nele, ele disse que eles iriam sair dos seus túmulos espirituais, então vão escapar do juízo final. Entretanto, ele diz que levantar-se desta sepultura espiritual para esta geração atual é muito importante, porque isso vai extrapolar tudo até o livro de 1 Coríntios 15. Ele vai dizer, quando no dia do arrebatamento todos os que creram em Cristo, todos que morreram, vão levantar dos seus túmulos no arrebatamento. Aqueles que creram em Cristo, eles eram santos, viveram uma vida santa, escolheram uma vida justa, uma vida de arrependimento, escolheram uma vida de separação da corrupção moral deste mundo. Quando aquele dia do arrebatamento vier, eles vão levantar dos seus túmulos espirituais. Então, esta é a vida que Jesus trouxe para aqueles que estavam espiritualmente mortos. Ele diz que naquele dia do arrebatamento, os mortos se levantarão
entrarão dos túmulos físicos e receberão corpos gloriosos e subirão e entrarão no glorioso reino de Deus. Que tremenda mensagem que o Senhor trouxe para uma humanidade que estava espiritualmente morta. Mas Ele está dizendo que para aqueles que crerem e receber Jesus e andar em santidade, eles então agora, eles serão capazes naquele dia que, se eles morrerem antes do arrebatamento, eles vão ressuscitar, receber corpos gloriosos e entrar no reino de Deus. Mas aqueles que, vocês que estão sintonizados, todos vocês que estão sintonizados, que ouvirem isso e rejeitarem, quando vocês ressuscitarem dos túmulos, vocês irão para a condenação. Então, se você for no livro de 1 Coríntios 15, versículo 52, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 52, você pode ler tudo, versículo 50, isso vos declaro, irmãos e irmãs, que carne e sangue não herdará o reino de Deus, nem aquilo que é perecível herdará o imperecível. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Veja o 52 agora, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e todos nós seremos transformados. É desta ressurreição que ele está falando, quando os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, quando ele estava discutindo com os fariseus, isso tem tanto a ver com vocês que estão sintonizados nos seus escritórios ou naquele jardim na sua hora do almoço, vocês sintonizados em diferentes fusos horários, fala tanto para esta geração, para aqueles que se humilharem e crerem e ouvir a voz dele e confiarem nele, ele vai dar-lhes vida e eles vão sair dos seus túmulos espirituais e eles vão escapar no dia final do julgamento que eu estou ensinando agora. Aquele que você vê em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Então, essa alegação, como é que Jesus sabe dessa discussão com os fariseus? Então, ele revela para eles que ele tem a prerrogativa da vida, a autoridade de Deus, do próprio Deus. E ele diz que ele também tem autoridade para julgá-los, porque ele diz que todo aquele que não crê permanece condenado. Então, ele já está enfatizando esta autoridade sobre a vida e para julgar. Entretanto, os fariseus, eles sabem que somente Deus tem a prerrogativa da vida e a prerrogativa de julgar. Então veja o conflito. Então a Bíblia diz que eles começaram a persegui-lo. Então, desde a queda da humanidade, todos nós nos tornamos espiritualmente mortos. Você que está aí no seu escritório ou no exterior, em muitas nações, onde você estiver, comendo seu almoço nas praças, o que vocês estiverem sentados lá na hora do seu almoço, ele está dizendo que todos os homens são espiritualmente mortos, a não ser que Jesus os redima. Se a humanidade não vier a Cristo Jesus, ele diz, eles são mortos, estão mortos, eles serão julgados. Se o homem não for a Cristo para receber vida e tornar-se vivo, eles serão condenados no dia final. E é por isso que você vê em João, capítulo 5, mesmo João 5, versículo 31, veja o que ele fala no versículo 31 de João 5, ele diz... No versículo 30, ele diz, por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo. Então ele está dizendo para eles que ele já está julgando. Aleluia! Aleluia! O meu julgamento é justo. Então... ele fala, eu não vim para agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então, se eu testifico acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Mas é válido porque ele conhecia a mente deles dentro do contexto hebraico. Se você vê no livro do Deuteronômio,
Você não pode dizer uma coisa dessa? Vamos ver Deuteronômio 17:6. Ele sabe muito bem que eles estão... Ele sabe que ninguém pode dar testemunho de si mesmos, mas agora ele está atraindo-os para o Pai. Ele os leva a um lugar onde Deus Pai fala por voz no batismo, fala por voz na transfiguração, fala por vós um pouco antes do Senhor partir. No livro de João, capítulo 12, ele testifica: este é o meu filho a quem eu amo, e nele eu me comprazo. Na transfiguração, este é o meu filho a quem eu amo. Ouçam, significando que as palavras de Jesus vão nos julgar se não ouvirmos essas palavras. Deuteronômio 17, versículo 6, ele diz o seguinte. Deuteronômio 17, 6, ele diz: pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta. Então ele sabia que ele não podia testemunhar a respeito de si mesmo. É por isso que ele se aproximou deles em João capítulo 5, conhecendo a mente deles, para fazê-los entender que ele tinha a divindade de Deus. Este era Deus, este era o Messias que estava vindo. E esta geração precisa identificá-lo também. Eles precisam saber que este é o Messias. Então, no livro de João, capítulo 5:32, veja o que ele diz aqui. Ele diz: vocês enviaram a João, e ele vocês perguntaram a João, e João testificou da verdade, significando que João Batista testemunhou a favor dele. Versículo 36, ele diz: eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir. A própria obra que eu estou realizando, ela testemunha de que o Pai me enviou para vocês. Ele agora está falando dos milagres, dos sinais e maravilhas que ele fez. Estes milagres que vocês viram ontem nas suas igrejas é para testemunharem de Cristo Jesus, o Messias. O objetivo é testemunhar dos profetas do Senhor que estão preparando para a vinda do Messias, para testemunhar para esta geração que Cristo Jesus, somente Ele é o Salvador do mundo. E nós temos que dar a nossa vida para eles e nos arrependermos e nos apartarmos do pecado e andar em santidade e viver uma vida cristã separada. Aqueles 37 aleijados que vocês viram andando, ele diz que há 3 formas que ele testemunha que é estabelecido. Ele diz: João Batista testemunhou em seu favor, então os milagres, as obras que o Pai enviou ele para fazer também testemunham em favor deles. Os milagres e as maravilhas testemunham em favor dele também. E no versículo 39 ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam ter nelas vida eterna. Estas são as mesmas Escrituras que testemunham ao meu respeito, contudo vocês recusam-se a vir a mim para ter vida. E ele diz que a Bíblia, a palavra, as Escrituras que eles estão lendo testemunham dele. João Batista testemunha a favor dele. Não tinha como eles perderam. E desta geração também, se você é muçulmano, ou hindu, ou ateu, você pode nascer de novo hoje. Porque João Batista testifica dele. Então ele diz: os milagres e as maravilhas que ele está fazendo agora usando os 2 profetas estão testemunhando em favor dele. Então ele continua dizendo: as Escrituras bíblicas testemunham em favor dele. Então Jesus usa estas 3 formas para responder para os fariseus que estavam acusando ele. Eles estavam perseguindo ele porque ele alegava ser Deus, mas nós sabemos que ele era Deus, porque ele está dizendo que ele pode dar vida e que ele pode julgar. Então ele usa essas 3 formas de testemunho para agora poder testemunhar diante deles, para discutir com eles.
Aleluia. Aleluia. Então o Senhor está dizendo o seguinte, que em Isaías 53, versículos de 1 a 3, há um testemunho lá da missão dele, que ele viria para redimir o homem. Se você olhar o livro de João 3,17, novamente, ele diz o seguinte, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele veio em uma missão de salvação, uma missão para trazer a graça, salvação, redenção, para trazer perdão, para trazer um sacrifício. Mas quando ele voltará a segunda vez, ele não voltará para fazer isso, ele voltará como juiz. É isso que esta geração precisa entender. Quando você olha João capítulo 12, João capítulo 12, 47, olha o que ele diz. Se alguém ouve as minhas palavras, mas não guardá-las, eu não julgo essa pessoa. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, da forma como ele coloca o juízo é muito perigoso. É difícil de entender. No versículo 47 ele diz que ao juízo as minhas próprias palavras te julgarão. Mas eu não julgarei, aqueles que creem não serão julgados. Eu trago a graça. Mas no versículo 48 ele diz, eu trago o juízo de Deus. Deus julga o pecado. E a razão pela qual ele veio para assegurar a salvação, a graça, o perdão, assegurar a redenção daquela queda. Então, é por isso que ele pagou com a sua vida a propiciação, ele pagou o preço em seu favor. E vocês que estão sentados aí na sua hora do almoço, a propiciação pelo pecado, a ira de Deus aplacada através da sua morte. Então, embora ele tivesse vindo em uma missão da graça, aqueles que receberão a graça, misericórdia, compaixão, o amor, o perdão, ele diz, eles não serão julgados, as minhas palavras te julgarão. Então ele apresenta para eles este conceito de julgamento. Se você olhar João 9, 39, 40 que nós lemos, eu sei que vocês não podem ler, eu vou fazer vocês entenderem. João 9, 39 e 40 que nós lemos. Ele diz, João 9, Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e aqueles que alegam ver, se tornem cegos. Então, se você ver o contexto sobre o qual eu leio, João 9, 39 e 40, é um paradigma similar, um contexto similar de João 5, 39 e 40, porque aqui também Jesus curou um homem cego. E os fariseus estão tentando persegui-lo por isso. Então, ele se volta para ele e diz que o juízo está vindo para aqueles que não creem. E ele diz, aqueles que se humilham o suficiente para admitir que a sua inadequação, a sua inabilidade, a sua incapacidade pessoal, aqueles que são humildes o suficiente para entender que eles precisam de Jesus, e eles confiam em Jesus e creem nele, e dependem dele, de Jesus, ele diz que a eles ele vai dar visão espiritual. Mas o que ele está dizendo aqui no 39 de João, capítulo 9, agora ele está usando a cura do homem cego para responder à perseguição deles. Que aqueles que são humildes o suficiente para reconhecer e admitir a sua inabilidade, a sua fraqueza, humilde o suficiente para a sua humildade, a sua necessidade de Cristo, que eles precisam de um Salvador, para confiar nele, precisam
precisar dele, crer dele, depender dele. Então ele vai dar visão espiritual, é isso que ele está dizendo. Mas ele diz que os arrogantes, que presumem saber todas as coisas, ele vai endurecer os corações deles, é isso que ele está dizendo aqui. Ele disse novamente, versículo 39 de João 9, Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Nós temos este conceito novamente, nós encontramos novamente aqueles que são altivos, aqueles que alegam saber tudo, alegam ser sábios e ter entendimento, agora ele os faz cegos, ele endurece os corações deles, ele faz com que eles fiquem cegos. Então nós vemos muito claramente no livro de Isaías, faça este coração deste povo cego. Isaías capítulo 6, você vê a mesma coisa, povo abençoado. Aqueles que alegam saber, que não admitem a sua fraqueza, não reconhecem a sua fraqueza, aqueles que se levantam, contestam e alegam que sabem. Ele diz, Isaías 6, 9, 10, ele diz, vai, diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendendo, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torna insensível o coração deste povo, insensível, torne os surdos os ouvidos deles e feche os olhos deles, para que eles não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos e não entendam com o seu coração, para que não se convertam e sejam curados. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para essa geração que está sintonizada. Ele está perguntando, você é humilde o suficiente para reconhecer a sua inadequação? Veja o coronavírus como humilhou o mundo inteiro, o mundo pobre e o mundo desenvolvido. A profecia que eu dei do coronavírus, veja como o coronavírus humilhou esta geração, este mundo, a sua tecnologia, os seus avanços na medicina, na tecnologia. Então ele está perguntando, você é capaz de se humilhar o suficiente para ver que você precisa dele e crer nele, depender dele, confiar nele e recebê-lo em sua vida, para que ele te dê visão, para que você possa ver a glória dele e o reino dele que está vindo, e não entre no julgamento que está vindo, ou você vai continuar na sua altivez, você vai continuar confiando na sua educação e você não precisa de Deus. O que você é nesta noite? Porque ele está dizendo que aqueles que são humildes o suficiente reconhecem sua incapacidade pessoal, inabilidade, eles admitem que precisam dele, o recebem e confiam nele e dependem dele. Ele diz, a estes ele vai dar visão e vida, e esta visão torna-se vida eterna neles. Eles verão o reino de Deus que está vindo. Eles veem os aleijados que andaram ontem. 37 aleijados entraram na igreja andando. Eles viram os cegos que o Senhor me usou para levantar neste dia, para estabelecer a imagem de Cristo, para estabelecer para vocês a autoridade deste Cristo que está vindo, o Messias que está vindo com o poder, a soberania dele, a vitória dele, a glória dele. Desde que nós viemos na paisagem da Bíblia, nós estabelecemos para vocês que Cristo é o único caminho para o reino de Deus, através dos aleijados que andaram. Vejam como Jesus testificou diante dos fariseus. Ele diz que João Batista testemunhou dele, os milagres e as maravilhas testemunham dele, e ele diz, as Escrituras também testemunham dele. A mesma coisa que os profetas falaram para eles. Enquanto onde quer que vocês estejam, eu pergunto, vocês vão se humilhar a si mesmos e vão ver para que ele possa abrir os seus olhos e ver para que ele não torne você cego e torne o coração de vocês insensíveis, porque a intenção dele é suavizar o seu coração, fazer seu coração sensível ao Evangelho, para que ele possa abrir os seus olhos e você veja o reino de Deus que está vindo, a glória de Deus e a nuvem que veio. Então, se este é você, repita esta
esta oração. Antes de acabarmos esta transmissão, diga: poderoso Senhor Jesus, eu me humilho diante de ti e eu admito que na minha natureza mortal eu sou totalmente incapaz de me livrar, de me salvar a mim mesmo. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para vir ao meu coração hoje e ser o meu Senhor e Salvador e transformar a minha vida e abrir os meus olhos para que eu possa ver a glória do teu reino vindouro, para que eu nunca tenha que comparecer diante do seu grande e mais aterrorizante trono do julgamento, onde estarão os rebeldes, onde Satanás será julgado, mas para que eu possa entrar no glorioso reino de Deus no céu. Eu te recebi, meu Senhor Jesus, neste dia, neste lindo dia, como meu Senhor e meu Salvador. Então, no poderoso nome de Jesus, hoje eu nasci de novo. Amém. Se você disse esta oração, povo abençoado, eu desejo a vocês uma maravilhosa tarde, onde quer que vocês estejam, nos diferentes fusos horários. Voltem para o seu escritório, diga que você nasceu de novo. Os nossos números de telefone são muito claros. Se você for ao site da rádio, os nossos números de telefone estão em todo lugar. Então você pode ter o nosso contato. Então você pode nos ligar para que você possa ser batizado. Nós abrimos a igreja. Ontem foi um dia de maravilha. Eu vou decretar na quarta-feira a cura. Mas agora vocês entenderam que Jesus trouxe salvação, mas aqueles que rejeitaram vão receber o juízo. Vocês que o receberam hoje, vocês vão escapar do juízo final. Agora ande em santidade e justiça, e este foi o teu pão da hora do almoço. No poderoso nome de Jesus, prepare o caminho, o Messias está vindo. Obrigado.